seus lindos! Gratidão por esse momento, gratidão por você estar aqui, estar disposto a mais um episódio da busca por Ele, o verdadeiro, que se esconde aqui na palavra. Sim, vamos atrás dele mais uma vez. Hoje nós vamos estudar o capítulo 12 de Mateus, como a gente já vem feito os estudos, né, desse livro, e é muito legal a gente ver o desenvolvimento da história, né? O que tem acontecido por trás da história, como é que foi a caminhada deles, né? Como é que foi a caminhada de Jesus com os discípulos o acompanhando, né? Porque quando a gente vê na palavra como que foi o comportamento de Jesus perante as perguntas que as pessoas faziam, a gente também pode se ver respondido de muitas dúvidas que a gente tem, né? Talvez a gente gostaria de ter um momento com Deus e perguntar algumas coisas para Ele e que Ele respondesse, assim como a gente está conversando e interagindo aqui agora, né? Só que como Deus, Ele é tudo, a forma como Ele fala com a gente às vezes é um pouquinho diferente, né? Então, chegará o momento que a gente vai conversar com Ele pessoalmente, mas até que isso aconteça, como que a gente consegue ouvir a voz de Deus? Através da palavra do Filho, né? Porque como a gente viu no estudo do capítulo passado, é Jesus quem apresenta o Pai, através dele mesmo, né? Porque a palavra diz: ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, né? E a gente vê no exemplo de Jesus como ser o Filho perfeito, né? E essa que é a nossa vontade, esse que é o nosso desejo, é procurar Jesus, alimentar Ele dentro de nós para que nós nos aperfeiçoemos na palavra. Então, para que a gente comece a nossa leitura, como combinado, né? A gente pede nesse momento que você tire todas as distrações, respira fundo, coloque o celular no silencioso, vai se concentrando aqui para esse momento, que é um momento muito importante, né? Como eu venho falando em todos os estudos, e é importante que eu repita isso, porque pode ser que seja a primeira vez que você esteja aqui no canal, ou você já vem acompanhando, mas como eu sempre falo, a Bíblia ela é um livro espiritual, mas quando a gente apenas lê ela de forma aleatória, a gente não consegue tirar o proveito total do que a palavra pode oferecer para nós. Para que a gente faça isso de forma intencional, a gente pede auxílio para o Espírito Santo, que é o ajudador que Deus deixou. Quando Jesus subiu aos céus, ele falou: deixarei um ajudador para vocês, e ele edificará o reino em vocês. Então o Espírito Santo ele está aqui dentro, e está aí dentro de você também. É por isso que quando a gente ouve uma palavra, essa palavra mexe com a gente, ela quebranta o nosso coração, ela deixa a gente emocionado, porque essa palavra ela vibra na frequência que a gente vibra, né? O ser humano ele é um conglomerado de átomos, né? A gente na molécula primária a gente é energia, né? Os átomos, nêutrons e os prótons, os elétrons. Então, a nossa matéria, por si só, é energia. E essa vibração e esse conglomerado só é materializado em forma de corpo porque Deus permitiu que assim fosse. E instruiu para que as coisas fossem desse jeito. E é por isso que a gente busca, através dele, o entendimento para poder ver a palavra. Ver aquilo que a gente não conseguiria ver com os olhos da carne. Então, vamos pedir agora para que o Senhor continue aqui, Pai. Nós já sabemos que o Senhor já está antes mesmo da câmera ser ligada. Porque esse momento aqui, ele é no quarto, com a porta fechada, Pai. Muitas vezes a gente tem vergonha de ir no culto, se expressar, falar as coisas que a gente verdadeiramente pensa e confrontar nossas próprias crenças. Mas, quando a gente fecha a porta do quarto e a gente lê no secreto a palavra de Deus, a gente coloca para fora aquilo que não serve mais. Porque muitas vezes a gente se sente julgado pelas outras pessoas. Com certeza. É difícil a gente entrar num lugar onde a gente não conhece ninguém e se sentir de certa forma acolhido. A gente tem que ter muita confiança no coração para não se sentir julgado. Hoje a gente vive uma ditadura de julgamentos. A gente se sente julgado, envergonhado, e é por isso que muitas vezes nossos irmãos estão se afastando de Deus sem perceber que a palavra de Deus acolhe. Muitas vezes as pessoas se sentem envergonhadas e se afastam, mas na verdade o que Deus quer com a nossa vergonha é essa exposição da humilhação.
Deus quer que a gente seja humilde o suficiente para se expor e colocar à prova quem somos. Assim como aconteceu com todos os servos de Deus ao longo da vida. Então, quando a gente vê esse evangelho sendo pregado de flores, nós entendemos, Pai, existe algo ainda nas Escrituras que precisa ser revelado aos teus filhos. E nós precisamos, Pai, receber esse entendimento do Teu Espírito Santo, porque através do entendimento de homens isso não é possível. Nós sabemos que os nossos olhos da carne, eles tendem para a carne, Pai. Como Paulo dizia, aquilo que eu quero fazer eu não faço e o que eu não quero eu acabo fazendo. Muitas vezes a gente não percebe como somos impulsionados a fazer coisas, né? Até mesmo por impulso a uma emoção. E nós queremos, Pai, ter o domínio próprio. Esse domínio só vem por meio da Tua Palavra. Vem por meio do entendimento, vem por meio da pregação. A pregação do Evangelho e seguir levando a nossa cruz é carregar aquilo que deixasse como mais precioso, que é o exemplo. É a forma como devemos agir. Queremos que essas palavras não voltem vazias, Pai, que essa oração tenha poder aqui na terra como já tem nos céus. Que Teus filhos sejam levantados e sejam alcançados com a Tua Palavra, sejam encorajados a levantar e edificar a nossa geração, Pai. Nós sabemos que a natureza está clamando e esperando pela vinda dos filhos, pelo levante dos filhos. E esse levante já aconteceu nos céus. Queremos que o Senhor revele para nós como isso será na terra, para que a gente possa fazer a Tua vontade, Pai, e a gente possa edificar o Teu reino aqui. Porque nós sabemos que o Senhor já habita em nós, e queremos que o Senhor habite em toda a terra conosco. Então vem sim, Pai, vem fazer parte disso com a gente, para que a gente possa ter o melhor aproveito e glorificar o Teu nome, não buscando aparecer para as outras pessoas não verem. Como eu falei, esse estudo é para que a gente possa ser edificado no secreto, tanto eu quanto esse irmão, que pode estar afastado da igreja, mas ele sabe que a palavra toca no coração dele, porque ele já foi chamado. E a única coisa que ele precisa é do empurrãozinho. É por isso que a gente está aqui, Pai, para dar esse empurrãozinho, encorajá-los. Porque a gente sabe que os tempos são difíceis e as potestades e principados estão levantados, mas o Teu nome está acima disso. E a gente só precisa receber essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Então a gente vai ler o capítulo 12 de Mateus, que diz assim no versículo 1. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e comer. Os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: Eis que teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, e ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Ai, ai, que palavra! Gente, é isso aqui, ó, é sobre isso. Mateus 12:6 diz: Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Por que Jesus está falando isso? Olha que legal como é que começa Mateus 12, né? Mateus 12 começa falando da história quando Jesus, passando por uma cidade, seus discípulos tiveram fome e eles colheram comida num campo para poder comer. E os fariseus questionaram: Olha, isso aqui que você está fazendo é errado, não é lícito fazer isso aqui. Então você tem que parar de fazer isso aqui. E aí o que Jesus falou? Não tens lido na lei que Davi também cometeu esse mesmo erro, mas era segundo o coração de Deus? Então quando a gente ouve essa palavra, olha o que a gente está percebendo aqui nesse momento, né? Os fariseus julgando os servos de Deus e questionando o que eles fazem. Mas o que Jesus falou para eles?
Não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Porque o que ele estava dizendo ali? Ele falou, no próprio templo vocês estão violando o sábado e não estão se sentindo nem um pouco culpados. Aqui ele fala do perigo que existe no proselitismo da igreja, né? Porque ele está dizendo aqui, ó, pois eu vos digo, está aqui quem é maior do que o templo de Deus é o Espírito Santo, é Jesus Cristo. E o 7 diz assim, ó, mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. É o que ele está dizendo no 7, né? Ó, o que significa, se vós soubessem o que significa misericórdia eu quero e não sacrifício. Tá vendo o que Deus está falando, gente? Olha só. Isso aqui agora é uma linha muito tênue que a gente entrou. Porque aqui o que Deus está falando? Que ele não aprova sacrifícios. E quem está falando é o próprio Jesus. Porque ele diz no 6, pois eu vos digo, está aqui quem é maior do que o templo. E quem é maior do que o templo está dizendo, quero misericórdia, não sacrifício. Não condenareis os inocentes, né? Como ele está continuando. E o 8 diz assim, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. E partindo dali, chegou à sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para o acusarem, interrogaram dizendo, é lícito curar nos sábados? Gente, olha o que eles perguntam. Gente, é possível isso? Os fariseus estão questionando se Jesus estava curando no sábado, porque eles achavam que sábado era um dia sagrado e não podia fazer nada, gente. Em vez de se alegrar com a cura daqueles que estão sendo curados, os fariseus estão questionando o dia que está sendo curado. Olha o que está acontecendo na palavra, gente. Vê se não é loucura aqui. Em vez de eles perceberem que Deus está curando, eles estão preocupados com o dia da cura. Que loucura. É bizarro a gente ler isso, né? Porque é um questionamento meio tipo, pô, será que não estão vendo que a cura é tão mais linda? Vamos apreciar a cura. O 11 continua assim, ó. E ele lhes disse, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Olha o que ele está falando aqui. Questionando até os fariseus, dizendo, se a ovelha de vocês não cair no buraco, vocês não vão tirar ela de lá? Vocês vão deixar a ovelha morrer só porque é sábado? E por que Jesus fez essa interpelação? Porque ele sabe que eles já tinham feito isso. Ele questionou exatamente o que eles tinham feito. E esse que é o ponto, né? Pois quanto vale, ou melhor, o 12 diz assim, pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, é por consequência lícito fazer bem nos sábados. Então o que ele está falando aqui? Olha que maravilhoso. Ele está falando, pois quanto vale um homem mais do que ovelha? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha, cara? Para as pessoas ajudar um animal. Olha que perigoso os ativistas aí de plantão, que tem alguns que são assim, né? Que ajuda animal, mas não ajuda os servos de Deus, né? Não ajuda um homem, quem precisa de ajuda. Isso aí é uma reflexão bem profunda para a gente poder fazer também, né? Porque a gente está levando em consideração mais os animais do que aos homens. Hoje, como tem muita gente que fala, né? Que pai de pet, que não sei o que, mãe de pet, não sei o que. O quanto que a gente está amando os animais mais do que o ser humano, do que o nosso próximo, né? Isso é bem perigoso, hein? Então disse aquele homem, no 13, estende a tua mão. E ele a estendeu. Ó, olha que legal aqui, ó. Voz de comando. O que Jesus falou? Estende a mão. Ele estendeu. Ficou sã como a outra. Na hora. Que Jesus falou, faz isso. Fez. Tá feito. É simples. Simples assim. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Olha só que precioso isso aqui, né, gente?
Meu Deus, a cura chegando e os fariseus fazendo conselho para matar o cara com a cura. Eita merda. Desculpa. É que, porra, tem umas coisas que a gente lê assim, que a gente vê. Por que a humanidade tá do jeito que tá, né? Muita gente se questiona sobre isso, mas aqui na palavra a gente já vê que há 2000 anos atrás o coração dele já estava endurecido, né? E é por isso que é legal a gente poder ouvir essa palavra e sentir o nosso coração aquecer, porque se a gente escuta essas palavras, significa que essas palavras fazem parte do nosso legado e da nossa vida e do que a gente veio construir nessa terra. Porque se essa palavra escandaliza a gente, assim como escandalizou o fariseu, a gente tem que ficar alerta para o nosso próprio comportamento, né? Ó, e no 15 diz assim: Jesus, sabendo disso, retirou-se dali e acompanharam-lhe grandes multidões, e ele curou todas. Todas que acompanharam ele, não curou algumas. Aqui diz: ele curou todas. Todas as grandes multidões que acompanharam ele. Então, talvez você tenha vergonha de Jesus, talvez você não quer declarar sua fé na frente das pessoas, talvez você esconde aí sua intimidade com ele, mas é importante que você profira sua fé publicamente. Jesus pediu que você fizesse isso. É um mandamento dele. Então, quando a gente vê aqui que a multidão que acompanhou ele, a grande multidão, as grandes multidões, porque não era só, vamos de novo, não é só um monte de pessoas, é uma multidão. Não, não é só uma multidão, são multidões de pessoas. Todos eles foram curados. Então, se você, cara, tem coragem de confessar tua fé para Deus, certamente tu vai ser curado. Não tenha dúvida. Mas, lembra como a gente estava estudando no capítulo 11? É uma batalha. Se você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, prepare-se. Pois existirá sim uma batalha, mas consciente. Porque é uma batalha que você vence aqui, ó, na mente. É nos principados e potestades que estão atuando nas regiões celestiais. Né? Se a gente trazer isso para a nossa realidade, para a nossa abstração, é basicamente entender que o nosso inimigo está na nossa própria mente. E a gente entender na nossa mente quais são as armadilhas que apontam para o inimigo. Porque a palavra de Deus, em algum livro a gente vai ler isso, tá? Em algum evangelho, mas fala das setas e as armadilhas que o diabo coloca. Muitas vezes essas setas são crenças limitantes que a gente tem na nossa cabeça. E a gente precisa vencer essas crenças se libertando em Cristo. Porque a verdadeira liberdade está em Cristo, na palavra. E continuando, o 16 diz assim: recomendava-lhes rigorosamente que não o descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Olha que forte essa promessa. Olha o que ele está falando aqui. Porque isso aqui agora lembrou até minha avó, cara. Fala bem a real. Minha avó que fala: meu filho, tenha juízo. Juízo. E isso aqui agora mexeu muito comigo, porque isso aqui é importantíssimo pra gente, mano. Olha o que ele tá falando aqui, ó. Eis aqui o meu servo que escolhi, meu amado. Porei sobre ele meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. Então, uma das coisas que precisam acontecer é o triunfo do juízo. Esse triunfo do juízo vem através do entendimento da palavra, para que a gente possa se ajuizar, né? Se regrar, colocar
um modus operandi, né? Colocar em juízo a nossa vida de forma ordenada, né? Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Olha o que a multidão reconhecia isso, né? As multidões que estavam atrás dele, tá vendo? E aqui a gente vê no 24 o que os fariseus ouvindo. Olha lá, os fariseus ouvindo isso diziam a este. Ou melhor, diziam: Este não expulsa os demônios senão por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Eles estão querendo dizer que ele só faz isso porque ele está endemoniado também, né? E o que Jesus falou? Ó, no 25. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, olha só. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos. Gente, se ele conhecia os pensamentos do fariseu, será que ele não conhece o meu pensamento e o seu pensamento aí também? E se Deus conhecesse seus pensamentos, ele ficaria feliz ou triste? Agora, você sabendo disso, ficou alegre, contente ou preocupado que ele sabe dos teus pensamentos? Coloca aí nos comentários. Porque assim, ó, o que ele disse para eles? Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E aqui a gente vê por que muitos relacionamentos não dão certo, né? Aqui diz: todo reino dividido contra si é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. É por isso que quando a gente edifica uma casa, ele precisa ter comunhão, né? Então, se quem está endemoniando as pessoas vai tirar delas, ele está se dividindo, né? Se ele colocou o demônio, por que ele vai tirar, né? Então, quem que tem capacidade de tirar isso? Jesus Cristo, né? Quem está acima disso. Porque o que ele está dizendo? Ó, e se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Né? Se a meta dele é colocar demônio nas pessoas e ele tem que fazer um reino de endemoniados, se ele tirar, ele vai dividir o reino dele e não vai prosperar, né? Mas, se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem expulsam os vossos filhos? Então, né? E aqui ele pegou. Ixi, aqui ele pegou, hein? Aqui ele pegou. Ué, se eu tô expulsando nessa lógica aí que tu tá usando, nessa lógica que funciona pra mim, como é que funcionaria se fosse pros filhos de vocês que estão fazendo isso aí no templo lá? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Ó o juízo aqui de novo, ó. Mas eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus. Logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, sem primeiro não maniatar o valente e saqueando então a sua casa? Esse texto aqui ele ficou confuso um pouquinho, porque o português dele é uma versão um pouco mais antiga. Eu vou ler de novo para a gente ter a compreensão mais adequada. Vamos de novo. Mas o que ele está querendo dizer com esse texto? Ele está dizendo assim: como que a gente vai saquear a casa de um homem valente ou de um homem forte sem antes amarrar ele primeiro, né? Que ele diz assim, ó: ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar seus bens, sem primeiro não maniatar o valente, saqueando então sua casa? Então, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Olha o que ele está falando aqui. Quem está fechadão com nós, tá fechadão com nós, cara. Quem é contra mim, ou quem não é comigo, é contra mim. Então o que ele está falando assim? Quem não faz a minha vontade é contra mim. Mas quem comigo... Mas não, né? Ele diz: e quem comigo não ajunta, espalha. Então o que ele está falando? Ele está falando: olha, eu vim fazer isso. Expulsar demônios em nome do Espírito de Deus. E quem comigo não se ajunta, espalha.
Que ele está falando aqui? Quem não anda comigo, anda espalhado por aí. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Olha o que ele está dizendo. Mas blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Então, olha o que ele está falando aqui. Que naquele momento eles estavam blasfemando contra o Espírito de Deus. Porque eles estavam dizendo, da onde que vem esse poder e essa unção para poder expulsar demônio? Eles estavam tirando essa autoridade que era do próprio filho, né? Querendo falar que ele estava fazendo isso em nome do diabo. Olha o pensamento dos fariseus, gente. Isso é uma coisa absurda. A gente ter essa compreensão, né? De perceber o nível de perseguição que Jesus seguia curando pessoas. Olha só. Imagina que os fariseus hoje devem ser os caras da indústria farmacêutica, né, mano? Que quando vem alguém apresentando a cura, eles tentam caçar. É normal, isso aí acontece todo tempo, né? É normal. E o 32 diz assim: E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado nem neste século e nem no futuro. Olha o que ele está falando aqui. Ele está falando que a gente vai ser perdoado até se a gente falar alguma palavra contra Jesus, gente. Mas contra o Espírito Santo, não. Porque o Espírito Santo de Deus é sagrado. E ele está dizendo no 33 assim: Ou fazei árvore boa e seu fruto bom, ou fazei árvore má e seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Esse aqui para mim é um texto muito, muito lindo. E muito revelador também, porque ele fala que a gente reconhece a árvore pelos frutos. Então é só a gente ver os frutos, né? O que ele está falando para eles no 34? Ó? Raça de víboras, como podeis dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O que eles estão falando lá? Ele está falando aqui, ó, vocês estão falando desse jeito porque é o que está cheio o coração de vocês, né? Quando ele fala que eles, dentro do templo, estão violando o templo e eles e os filhos deles, e ainda assim eles não percebem que estão falando contra o Espírito de Deus, né? E isso é muito perigoso, porque ele fala, raça de víboras, como podeis fazer boas coisas sendo maus? Então, o que ele está falando? As pessoas muitas vezes se fingem de bonzinhos sendo mal por dentro. Né? Que ele está falando ali, é uma raça de víbora, de cobras, né? E isso é uma coisa muito perigosa, que a gente precisa ter esse discernimento, né? Que a boca fala, é o que está dizendo ali, pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então, se tu fala palavras de maledicência, se tu fica usando o teu poder da palavra para proferir palavras de maldição, palavras de julgamento, palavras de depreciação, ou palavras que não edificam, né? Isso por si só já é aquela coisa que a gente fala, não pode uma fonte jorrar água doce e água salgada, né? Porque o que diz o 35? Olha lá, o homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Aqui cita como tesouro, né? Porque ele está dizendo aqui que o nosso coração, ó, o bom tesouro do seu coração. Tá vendo por que a gente tem que nutrir a palavra dentro da gente? Por que a gente se emociona quando a gente ouve a palavra? É porque está dentro do nosso coração. E é por isso que é tão poderosa. Por isso que ela mexe com a gente, ela dá uma desligada no sistema emocional. Muitas vezes quando a gente está em oração, quando a gente está com a palavra, a gente se emociona mesmo, se derrama no Espírito. Isso é uma coisa maravilhosa. Porque é o que precisa acontecer com o nosso coração, né? Ele precisa ser limpo. Então toda vez que a gente preenche o coração com a palavra de Deus, a gente tira do coração uma coisa que não era para estar ali. E muitas vezes a gente manifesta essa emoção através do choro, né? E a gente se emociona, desce a lágrima.
Mas tudo isso é uma reação química que está acontecendo dentro do nosso corpo, mediante até uma cura que pode estar acontecendo internamente. Né? Porque muitas vezes até a palavra de Deus fala, né, que o Espírito de Deus ele ouve os choros inexprimíveis, né? Ou as orações que a gente não consegue fazer. Então, muitas vezes, quando a palavra toca o nosso coração, essa palavra foi uma oração para nós. E por isso que é tão importante a gente ler a palavra, porque essa palavra toda é uma grande oração de Deus pedindo que a gente se reconcilie com Ele. É uma carta de amor, gente. Deus está convidando a gente para ir ceiar com Ele, mas reconhecer que Ele deu o bom exemplo através de Jesus Cristo, o único caminho, a verdade e a vida. E o 36 diz assim: Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Olha o que a gente estava falando de falar coisa para as pessoas, né? De falar coisas que não edifica, ficar falando coisa em vão, né? Coisa ociosa, como ele diz aqui, né? Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. O que ele está falando aqui, ó, é muito vigiai. Vigiai as palavras, porque a palavra tem poder. Então, alguns escribas e dos fariseus, dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e incrédula pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão o do profeta Jonas. Gente, isso aqui agora é meio delicado, né, da gente citar isso. É bem complicado, na real, falar sobre isso aqui. Porque olha o que ele está falando aqui. Ai, ai. Nossa. Jonas foi um profeta que anunciou para uma cidade para que ela se arrependesse ou ela seria destruída. E muitas vezes a gente pede para Deus um sinal, fala: Deus, me dá um sinal, me dá um sinal, me dá um sinal, sabe? Será que a gente não está sendo uma geração má e adúltera pedindo sinais de Deus? O que ele está falando, o sinal já foi dado, é o sinal de Jonas. Arrependei-vos, ou serão destruídos. Esse é o sinal. Então, a gente fazendo coisa errada não pode pedir milagre de Deus. Sendo má, incrédulo, não existe milagre sem fé. Essa que é a grande verdade. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem, 3 dias e 3 noites no seio da terra. Olha a comparação do que ele está falando. Que até o que Jonas passou tinha a ver e tinha analogia com o que Jesus ia passar. Jonas ficou 3 dias no ventre da baleia, mas por quê? Porque a baleia tirou ele de um lugar e levou ele para Nínive, né? Porque ele naufragou, mas quando o peixe engoliu ele, quando eles jogaram ele do barco, né? Quem naufragou foi Paulo. Jonas foi jogado do barco para o barco não afundar, e o que aconteceu com ele? O peixe engoliu e levou ele justamente para onde ele tinha que ir, né? Então, às vezes, o peixe que te engole aí todo dia te leva exatamente onde tu tem que chegar. Sabe? As dificuldades, os problemas, às vezes a negação, né? Porque Jonas negou a voz de Deus, né? Deus falou: Jonas, faz isso aqui. E Jonas falou: olha, eu vou fazer outra coisa. E o que Deus fez com ele? Empurrou ele para aquilo de novo. Por quê? Porque a vontade de Deus vai ser feita. Essa é a grande verdade. Sabe? A gente pode fazer isso por bem ou por mal. Jonas poderia ter ido por bem e não ter passado a dificuldade daquela tempestade, mas ele foi por mal. Mas acabou indo para pregar uma mensagem. Qual era a mensagem que ele pregou? Do arrependimento. Porque Nínive ia ser destruída. Porém, eles se arrependeram. Então, antes de pedir milagre para Deus, como diz o 39 aqui, ó, a gente tem que não ser uma geração má e nem adúltera. Né? E quando a palavra fala do adultério, como a gente viu lá no começo, no Sermão do Monte, só da gente pensar, a gente já está pecando, né? Então a gente tem que tomar cuidado com os nossos pensamentos. É aquilo que eu falei da nossa seta na cabeça, né?
Muitas vezes a gente olha com a seta, vê com os olhos da carne e a gente não sabe para onde que está pensando e a nossa cabeça está em outro lugar em vez de estar aqui e agora, né? Porque a presença plena é a vida e a presença de Deus, né? Quando a gente está com a cabeça em outro lugar, distraído, focado em outras coisas, a gente não está vivendo Deus. A gente está vivendo as preocupações da nossa cabeça. E isso é muito importante a gente ter essa clareza. Porque a gente acha muitas vezes que está fazendo a vontade de Deus pedindo milagre, mas na verdade o que ele está dizendo, o milagre já foi dado. E os ninivitas, no 41, diz assim, ó: ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Olha o que ele está dizendo, no fim, ressurgirão no dia do juízo, ó. Os ninivitas ressurgirão no dia do juízo, por quê? Porque eles se arrependeram e vão testificar contra aqueles que não se arrependeram, porque eles receberam a mensagem e acataram a mensagem. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. E aqui Deus vai tirando toda uma venda espiritual falsa que eles tinham na época, né, de adorar as pessoas e não adorar a Deus. E isso é muito perigoso também hoje em dia. Quando a gente adora mais uma pessoa do que a Deus, né, isso é completamente errôneo, né? E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que aquele. E, entrando, habitam ali. E são os últimos atos deste homem, piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Olha só. Isso aqui é um alerta muito forte, gente. Porque o que ele está falando aqui, ó? Quando o espírito imundo sai do homem e anda por lugares áridos, o que ele está falando é: quando o espírito imundo sai da gente, quando a gente se arrepende, quando a gente se entrega para Deus, esse espírito imundo sai de nós. Mas quando ele volta, porque a gente alimenta ele, ele pode voltar se a gente alimentar. E ele volta pior, volta com mais 7, né? E ali diz, ó: e são os últimos atos deste homem pior do que os primeiros. Ou seja, a pessoa vai fazendo cada vez pior, né? E isso é muito perigoso. Porque quando a gente não tem esse entendimento de que Jesus é maior do que o Salomão, maior do que Jonas, Jesus é maior que tudo na face da terra. Então, quando a gente não entende isso, a gente está deixando a nossa casa desocupada. E quando a gente acredita na palavra de Deus, a gente enche a nossa casa e ela não está desocupada, ela está cheia. É por isso que nada penetra aqui, não consegue entrar outro tipo de espírito ou outra entidade. Por quê? Porque ela está cheia, está preenchida com o quê? Com o sangue de Cristo. Por quê? Por causa da fé que ele deixou para nós como exemplo, né? E olha o que ele diz aqui, ó: e falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse a alguém: eis que estão lá fora tua mãe e teus irmãos, e querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhes falara: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Jesus, ele é muito intencional nas palavras, né? Aqui Mateus, ele relatou as palavras de Jesus, né? Porque o que Jesus está falando? Jesus está falando ali, no momento que ele estava lá dentro, estava pregando, estava com as pessoas, tentaram questionar ele, falando para ele: olha, vai lá fora que tem alguém te chamando, sabe? Tua mãe está lá, teus irmãos estão lá. E o que ele falou? Eu não vou lá fora.
Eu estou aqui agora. E o que ele diz? Quem está aqui fazendo a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e minha mãe. A própria palavra de Deus fala que que nesta vida ganharemos muito mais. Então, se alguém abrir mão de algo para estar perto de Deus, e é necessário que abra mão disso, porque aqui o que ele está falando aqui, ó? Quem são meus irmãos? São aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então, se às vezes você tem um parente, tem um familiar, ou que tem um amigo, ou tem um namorado, uma namorada que não faz a vontade de Deus, é muito importante que você tenha esse discernimento, porque o que Jesus falou? Quem faz a vontade dele são meus irmãos. Então, às vezes a gente tem que tomar cuidado para não se apegar em muitas relações que não tem como premissa a intimidade com Deus. Porque o que Deus está falando aqui é que a gente precisa fazer a vontade dele. E qual que é a vontade dele? Que a gente seja edificado na palavra, seja renovado pelo entendimento, que a gente seja alimentado por esse alimento. Que é isso que é a palavra, né? A palavra é alimento que não acaba. Porque como a gente vem lendo, né? Aqui a gente terminou o capítulo 12. Mas o que a gente percebe? Que esse texto está trazendo a história daquele que foi o maior exemplo. Aquele exemplo que a gente tem que seguir, sabe? De conduta, de questionamentos, porque muitas vezes a gente não percebe, mas a gente, né? Como ele falou ali no 39, né? No 38, os escribas e os fariseus estavam dizendo, né? Quiséramos ver da tua parte um sinal. Então, às vezes, a gente pode ser como esses escribas, esses fariseus, né? Eu falo isso para vocês porque esse texto que mexeu comigo, porque antes de eu me batizar, eu realmente pedia para Deus. Eu falava, Deus, vai, me dá um milagre aí, faz alguma coisa na minha vida para eu ver que tu existe, sabe? E aí ele falou e me mostrou esse texto aqui. E ele falou isso no meu coração, sabe? Ele falou, cara, tu tá se comportando de uma forma errada. Tu tá fazendo coisa errada. Tu tá fazendo coisas más. Como que eu vou fazer um milagre na tua vida? Se tu não deixa espaço para eu viver aí, sabe? Então, para a gente poder receber o Espírito de Deus, a gente tem que sim se livrar dos espíritos imundos, daqueles que não fazem parte, porque como a palavra disse, né? Um reino dividido em si não prospera, né? No 25, como ele disse, né? Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Então a gente não pode ser escravo de dois senhores. Então, para a gente poder fazer a vontade de Deus, a gente tem que se livrar das coisas imundas do mundo e focar naquilo sim que Deus chamou a gente para fazer, que é edificar a palavra. Edificar a palavra no nosso reino, né? Nosso reinado aqui no nosso corpo, porque a partir do momento que você tem um corpo, você reina sobre ele, né? A sua inteligência, o seu cérebro, você tem uma capacidade cognitiva de reinar sobre o seu próprio corpo. É por isso que a Bíblia fala de autodomínio, né? Quando fala de autoconhecimento, o autoconhecimento é o mapeamento de quem eu sou para poder me autodominar, né? Então, é isso que eu falo. A palavra de Deus, ela tem tanta sabedoria que muitas vezes um versículo ele é uma história inteira, né? E esse estudo que a gente está fazendo da palavra é um estudo de um capítulo inteiro, mas para que a gente conheça a palavra. Muitas vezes eu paro, dou ênfase para um capítulo, para um versículo ou outro, para que a gente possa frisar a importância daquilo que a gente está vendo. Mas a compreensão da palavra só vai chegar no teu coração verdadeiramente quando tu abrir o texto, orar junto e receber essa palavra. Porque enquanto a gente olha com o olhar da carne, o olhar de julgamento, a gente não consegue absorver o máximo de proveito que a gente tem aqui, né? Porque a palavra edifica, mas edifica os quebrantados de coração. Então, se você ficou até aqui, eu te agradeço por isso, né? Sabe que a gente está chegando ao fim de um capítulo, mas não é o fim do nosso estudo. A gente começou a série de Mateus agora,
A gente já está no capítulo 12, estamos chegando devagarinho, e é um livro que ainda vai contar muita coisa legal sobre a vida de Jesus, porque Mateus ele era um cara muito detalhista. Então ele fala muitas coisas que são importantes para a gente prestar atenção, para a gente frisar realmente e atentar aos detalhes, sabe? Porque é escondido aqui dentro da palavra que está a fonte da vida e que está disponível para você. Eu te faço um convite para deixar o like se você gostou do vídeo. Se não gostou, deixa o unlike aí e fala: não gostei por causa disso, acho que você se passou nesse ponto, acho que não é por aí, acho que, entendeu? Eu penso isso. Vamos discutir, vamos divergir, sabe? Para a gente expandir o conhecimento. E aí, quando a gente trouxer para a palavra, a gente converge de novo. E aí a gente se alinha e vai no mesmo objetivo, né? Porque esse que é o princípio do conhecimento e da sabedoria. Que a gente tenha um entendimento do todo, mas que a gente olhe para apenas um, aquele que criou a gente. Então eu te agradeço mais uma vez. Tamo junto até depois do fim. Até amanhã, se Deus quiser. Fui.